Ministério do Turismo e Belgo Becar apresentam. Ministério do Turismo e Fundação ArcelorMittal apresentam Magia do Cinema 2022, terceira edição. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Belgo Becar Arames, ArcelorMittal. Becar, Better Together. Apoio Cidade de Osasco, União, Trabalho e Renovação. Realização Muito Mais Promoções. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Dia ensolarado na praça, homens estão sentados. Destaque para uma árvore retorcida rodeada por arbustos verdes. A cena muda e mostra a sacada de uma casa de cor laranja, vista aérea da cidade com prédios, ruas pavimentadas e casas simples. Em primeiro plano, vemos bolas e bambolês pendurados na banca de venda. Em close, mãos recolhem peças de dominó sobre a mesa. Cena aérea da cidade, com um campo de futebol de concreto destacando-se entre as árvores. Eu vim para cá em 92. Vim para aqui para Conceição. Conceição não tinha nada. Luiz Carlos de Lima. Antes de eu vir para Conceição, eu cheguei em Osasco em 81, faz 40 anos agora. Eu nasci em Pernambuco, sou pernambucano com todo orgulho. Nasci numa cidade chamada Palmares, em Pernambuco, beira de praia. Nasci em Palmares, mas eu sou filho de uma usina de produtora de cana, de açúcar. Que nasci em Palmares, mas a usina é município de Palmares. E graças a Deus tenho esse bom conhecimento no meio do canavial e eu trouxe para aqui, para as árvores. Manuel Gomes de Oliveira. Quando nós descemos para baixo, que nós negociamos com o prefeito Parro, nós já negociamos com o nome Vila da Conquista, né? Que era só essa parte aí. Naquela época ainda chamava Vila da Conquista, que foi uma conquista que tivemos através do movimento e fizemos só esse lado direito da escola Renato Fiuza, que era aquele lado direito lá que nós temos, daqui até lá embaixo. E aqui era só eucalipto, muito tatu, Rodonel nem sonhar. O prefeito Parro conseguiu nos colocar as guias sarjeta. Joaquim Rodrigues de Miranda. Não era ela colocada por metro, era usinada, sabe? Fazia a caixa e depois vinha o caminhão com o concreto, ia colocando o concreto, ia batendo e ali ia fazendo as guias. Aí fez quase o bairro todo. O Conceição veio de uma senhora que morava lá no Tereza. Quando ela mudou para cá, ela mudou, com pouco tempo ela veio a falecer. Mas foi por isso que quando ela veio para cá, nós se juntamos, todas as vilas passou a ser um bairro só, chamado Conceição. Aí a gente fomos brigar para água, que nós não tínhamos água, luz, que nós não tínhamos luz. A minha luz da minha casa, que é nessa rua aqui, ali, de frente àquela torre, eu puxava do ponto final do ônibus Baronesa, antigamente, lá na Avenida João Ventura dos Santos. Puxava de lá na minha casa, foi cinco rolos de fio. E uma mangueira de água de lá para cá também. E os caras de noite me roubavam a fiação, eu ficava sem luz. No outro dia tinha que fazer a mesma coisa. E foi essa luta assim, né? Depois disso, nós ficamos correndo atrás de cascalho, porque nós não andávamos na rua. Saía para trabalhar, saía com a sacola de feira até aqui, para poder chegar lá no ponto do ônibus, lá em cima. Quando chegava lá, tirava a sacola do pé, estava pesado de barro, né? E essa luta foi até quando nós conseguimos o cascalho. Aí conseguimos o cascalho, já melhorou um pouquinho, vai para lá, vem para cá. Aí disso aí o Conceição foi crescendo, foi melhorando, né? Era um lugar que ninguém queria vir morar, que era perigoso, muita coisa errada. E a gente entramos aqui e ficamos jogados. Aí foi tempo que entrou o doutor Celso, o prefeito Celso, né? Já tinha negociado com o Parro, o doutor Celso entrou. Aí começou a negociar água, luz, essas coisas, fazendo caminhada, indo para a prefeitura, as coisas tudo muito difícil, a gente sem água, sem luz aqui. E tinha uma comissão, eu era o presidente da área. Eu, a finada Dice, o Júlio, a Cláudia, o Debrando, o Leôncio,
seu Américo, era uma comissão que nós tínhamos. Aí começamos a negociar isso aqui. Aí nós pedimos essa escola, Renato Fiuza, e o projeto do posto de saúde e uma creche. E aos pouquinhos fomos liderando, correndo atrás do asfalto. Depois eu tomei a iniciativa, trouxe a feira, montei uma feira aqui no Conceição. A feira era aqui, ó, aqui na frente aqui. Depois, quando o outro prefeito assumiu, nós tínhamos uma feira que estava para ser desativada lá no Cipava. Nós fizemos baixo assinado, a feira veio para aqui, que é essa feira de quarta-feira. Esse espaço que nós estamos aqui, foi eu que plantei as árvores, com autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Corri até fazer esse espaço, um espaço para a terceira idade, jogado ao menor. E nós temos aqui o nosso espaço da terceira idade. E estamos correndo atrás para ter mais espaço para a terceira idade. Imagem de uma rua íngreme com pombos ciscando no asfalto. Crianças brincam em uma praça arborizada. Em segundo plano, 2 jovens caminham. Fachada do Centro Cultural e Esportivo Unidade Portal do Oeste. Uns falam Morro do Socó, outros falam Colina. Aqui é onde nós estamos, aqui é a Casa de Cultura, Centro Esportivo Cultural. Eu vim morar em 67. Eu tinha 2 anos de idade. Tereza de Fátima Oliveira. Aqui tudo era mata fechada, não tinha nada disso. Aqui era o Rio dos Tocos, mais para cima era Represa do Silvio Santos, entendeu? Para lá era o Paiol Velho, aí depois virou o lixão, que eles falam a dispensa de lixos, né? Mas esse aqui era tudo floresta, não tinha nada, não tinha nada aqui, só mata fechada. Gordinho palmeirense. Vim de Sergipe com uns 14 anos, morei no São Paulo, Bom Retiro. Conheci a minha namorada aqui em Osasco, vim morar aqui, casei com ela, morei na MEC, Osasco, e vim morar aqui no Morro do Socó em 1999. Hoje o bairro ficou desenvolvido, chegou Casa de Cultura, nós temos nosso campo gramado, a Arena Eucalipto. Hoje nós temos alguns comércios grandes que banjou nossa cidade, nosso bairro, igrejas. Tudo aqui era brejo. Antônio Zócoli. Vai escutando, tudo era brejo, né? Mas como eu gosto muito de futebol, o fazendeiro me chamou ali embaixo um dia, falou, não era Totó ainda não, era São Antônio, né? Todo mundo me tratava São Antônio, até hoje, né? Aí falou, me chamou lá, eu fui lá, falou, São Antônio, você é uma pessoa inteligente, trabalhador, gosta do futebol, faz um campo ali. Falei, não, mas ali não dá campo não, um brejão daqui, não, é terra ali. Falei, então faz uma autorização para mim, eu vou tacar a terra. Falei, não precisa não, pode tacar a terra ali. Aí eu meti terra, caminhão de terra ali, foi muito mil caminhão de terra mesmo, né? Aí, primeiro desgotemos, né, o brejo. Entrei uma turma ali, tomei umas cachaça, garrafa de café, né, e desgotemos. Aí enxugou um pouquinho, fui jogando terra. Foi jogando terra, foi até que fizemos um campo ali. Quando eu jogava bola, eu jogava no terrão assim, né? Era bom de bola. Hoje tem gramado, não posso jogar, né? Cena aérea de um espaço verde com árvores e arbustos, rodeado por casas e prédios à direita, e uma densa floresta à esquerda. Uma criança e um cachorro posam para a câmera em um muro pintado com um escudo amarelo e redondo do Eucaliptus Futebol Clube. Nome completo? Sebastião Zócoli Sobrinho. Conhecido como? Tião. Tião do Eucaliptus. Hã? Tião do Eucaliptus. Sei lá, acho que é por causa do time, né? Do time que a gente tem aqui. E eu que fico administrando aqui, o campo, aqui em volta do campo, tudo aqui, acho que é por isso. Como é que chama o time? Eucaliptus Futebol Clube. Para mim, Tião é um cara importante para a nossa comunidade, ajuda muito. Como pessoa, não tenho o que falar dele. Como organizador do campo, é ótimo, está sempre aberto para todo mundo, recebe todo mundo bem. Na minha opinião, a importância de ter esse tipo de esporte na comunidade é tipo assim, olha aí, ó, tem a escolinha, né, de futebol,
que tira muitas crianças da rua, né? Ele que tem o campo, tem o barzinho, tem o movimento dele lá fim de semana. Inclusive, o nosso diretor de esporte faz parte, também ajuda ele lá, né? E o pai dele? O pai dele lá a gente conhece há muitos anos, é um criador do Bonança aí. A gente trata ele por apelido, né? Trata ele por apelido, Totó. Totó, mas o nome dele é Toninho, né? Todo mundo me conhece por Totó, porque se falar Antônio, é poucos, né? Eu nasci em 1936, Rodeiro de Ubá, Minas Gerais. E daí, com 12 anos, eu vim para Governador Valadares, Minas Gerais também. E vim de lá para cá em 68. Cheguei em São Paulo em 68, em Osasco. E estou aí até hoje. Chegamos aqui em Osasco em 81. Fomos bem acolhidos aqui pela cidade. Cláudio Henrique. Somos de uma origem nordestina, somos da Paraíba. Cheguei a conhecer ali o clube de campo, né? Tinha um clube de campo ali, onde era muito utilizado, né? Por alguns moradores, né? Que era associado dali do clube de campo. Ao lado do clube de campo tinha uma lagoa assim, linda, maravilhosa, aonde nós, que eram moradores dali, de baixa renda, a gente nadava ali, aquela brincadeira de criança. Aqui era uma lagoa. Lagoa não, era uma piscina de água, mais água limpa, né? Aqui dia de sábado, domingo, tinha uns 20, 30 barquinhos. A turma nadando aí, era bom mesmo, viu? Tinha uma fazendona ali embaixo, ali onde está aquela escolinha lá embaixo ali, ó. Eu era sócia do clube de campo. Aí tinha a represa, tinha a piscina infantil, tinha a churrasqueira, sabe? Que eles faziam no meio do mato, assim, tinha os banquinhos com as mesinhas. Aí tinha churrasqueira para as famílias virem passar os finais de semana. O Portal do Oeste, para quem não conhece, fica na zona norte de Osasco. E hoje um bairro assim muito requisitado, um bairro assim muito bem urbanizado, um bairro que tem muitos comércios, né? O poder público está ali presente. Hoje é esse Portal do Oeste. Crianças brincam na rua. Créditos: equipe de filmagem, direção Inácio Neves, Pedro Vasconcelos. Câmera: Inácio Neves, Pedro Vasconcelos. Edição: Rafael Chaves. Produção: Rangel Moreira. Na tela, imagem de pipas e linhas presas em fios de poste de iluminação. Cena aérea da cidade com prédios altos, ruas pavimentadas e casas modestas.